Salve, salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso. Afinal de contas, proteger você contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para a vida, gente, só tem um lugar. É aqui com a gente na Carvisa. O link está na descrição do vídeo. Desembola. Precisou de grana, a gente desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o seu empréstimo e tudo que você precisa de um cartão de crédito com limite. Tem um cartão de crédito com limite liberado? Pronto. A grana cai na hora. Não jogue fora essa oportunidade. Acesse agora mesmo a Desembola e pode confiar. Afinal de contas, é meu irmão Daniel quem faz. Tem crédito no cartão? Tem dinheiro aqui na Desembola. Vem comigo e vem de limpa nome SA. Tite seu nome da SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter o bom crédito que você tanto merece por apenas R$ 599. Limpamos de todos os órgãos de proteção ao crédito. Fale com o Geraldo agora mesmo. Não se esqueça da Brússeos. Um brinde a você, um brinde a Brússeos. A cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Afinal de contas, na Brússeos, você tem uma cerveja de muita qualidade, puro malte, detalhe, assinado pelo nosso ídolo Ronaldinho Gaúcho. Você encontra ela nos melhores supermercados. Meu amigo, o Instituto Céspedes, ele vai realizar o seu sonho. Você vai deixar de ser calvo, deixar de ser careca. Rap, mas peraí, me explica uma coisa, quanto é que custa, como é que faz? Vamos resolver o seu problema? Uma consulta gratuita no Instituto Céspedes, vindo do canal Alvinegro, que você vai ter essa consulta gratuita e nós vamos dar todas as explicações que você tanto merece. Pode confiar. E Tico Pneus, meu amigo, a época de chuva chegou, o 13º tá aí, vamos trocar esse pneu careca, não vamos pôr sua família em risco não, por apenas, meu amigo, porque tem pneu de R$249, tá certo? Por apenas R$249. Nós parcelamos, e isso aqui é o melhor, tá? 13% de desconto. É isso que você escutou. Nenhum lugar vai te dar 13% de desconto. Só eu aqui na Tico Pneus. Bora falar de Galo e bora começar falando de algumas informações, né, que é interessante, que chegam pra gente sobre o gramado sintético. Não sei se vocês viram isso aqui. Olha pra você ver, ó. Maracanã fechará por 11 dias para a troca do gramado, porque o Maracanã vem gerando reclamações de jogadores do Flamengo e Fluminense após críticas, e isso é de 2025, tá? Aqui, ó, 10/2/2025. Após críticas, a empresa promete melhorias no gramado de Maracanã para Flamengo e Vasco, né? Gramado do Maracanã passará por nova intervenção após críticas de Flamengo e Fluminense e Vasco. Maracanã se pronuncia sobre o estado do gramado. Torcedores do Flamengo detonam o estado do gramado. Gente, só reclamação. Jorginho do Flamengo diz que jogar no sintético é melhor que atuar em gramado ruim. Volante fará sua segunda partida com gramado sintético nessa quarta-feira contra o Botafogo. Comembol abre expediente e Fluminense pode ser punido por causa do gramado do Maracanã. Flamengo staff de Bruno Henrique atribuiu lesão ao gramado amador do Maracanã. Gente, tudo isso aqui, ó, é pra mostrar pra vocês como o presidente do Flamengo inventa. Olha a situação do estado do Maracanã, do gramado do Maracanã. Nós já tivemos um gramado ruim desse jeito. Os depoimentos são vários. É inadmissível o Maracanã ter um gramado. Eu não sei como é que é o responsável. Estou falando de diagnóstico. É inadmissível. O gramado está muito ruim, muito duro. O joelho dói. Quando a bola vem, ela vem pingando. Tem que recalcular o domínio, recalcular o passe. Matheus Cunha, esse está muito ruim por se tratar dos maiores estádios do mundo. O gramado foi usado para outros fins. Está muito ruim. Né? Tudo isso aqui, gente. Ó, o Google, o campo está muito duro. Todo mundo saiu falando. Todo o time do Flamengo quanto o nosso, a bola fica muito viva e deixa o jogo um pouco difícil de se jogar, atrapalha. Thiago Silva sentiu dores na sola do pé novamente, fevereiro de 2025. Essa aqui, ó, fevereiro de 2025. Luiz Felipe, então, vocês vão observando aqui, com tudo isso que eu tô trazendo pra vocês, que é um problema. Léo Pereira, fevereiro de 2005, o campo prejudica as duas equipes. Mano Menezes, fevereiro de 2005, o gramado do Maracanã é muito ruim. Barbosa, fevereiro de 2025, o Maracanã é um gramado muito duro, muito. Então, se vamos falar de campo e do gramado, tem que falar de todas as coisas, não só do sintético. Samuel Lino, o gramado da Europa hoje é melhor, mais fofo. Sentiu o Maracanã um pouco duro. Agosto de 2025, joguei no sintético contra o Atlético, é complicado. Mas se é pra jogar no estádio que não tem gramado, acaba sendo melhor jogar num sintético. Jorginho do Flamengo. Então aqui tá, gente, todas essas turmas. Esse ataque do Flamengo ao gramado sintético é puro clubismo. Aí vem aquele cara, eu já até passei isso, que foi o tal do Alessandro Oliveira. Então, cara, você tem aqui as críticas aqui todas, né, de diversos dirigentes, né, criticando o gramado do Maracanã. Lo que mais vai atrapalhar o Flamengo é o estado do campo. Então você tem aí essas situações aí de vários e vários aqui, ó, vou só pulando aqui pra vocês poderem ver, o pessoal todo reclamando do gramado, até o netinho da vovó tá reclamando aí
Então, assim, gente, o Guga, o gramado do Maracanã, ele é muito ruim. E eles tentam atribuir a questão do gramado, criando uma celeuma que não existe, criando um problema que não existe, né? Então são vários e vários vídeos comprovando, depoimentos, né? E o sintético lesiona, olha pra você ver, números de lesão na temporada 2024, gramado natural, Fluminense 53 de 67 jogos, São Paulo 47 de 68 jogos, esse aqui pra mim é o melhor. E Internacional 45 de 64 jogos, Grêmio 45 de 67 jogos, gramado sintético, Botafogo 36 lesões em 75 jogos, Palmeiras 27 lesões em 67 jogos, Atlético Paranaense 26 em 73 jogos. Olha pra você ver, tá provado. O Atlético não tá aqui porque o gramado ficou fechado. Esse ano vai entrar. Então, gente, essa falácia do gramado sintético só engana os otários, entendeu? Claro que o gramado natural é uma coisa maravilhosa, é melhor, é mais bonito, é o que a gente sempre viveu, mas, gente, jogar em gramado, se desde que ele esteja com a bola rolando e tal, os caras aprendem e jogam do jeito que tem que ser jogar. A bola era de um jeito, a bola foi mudando, imagina, não pode mudar a bola, tem que ser daquele jeito, com aquela bola que zigue-zagueia, aquilo mudou, não é mais assim. Tudo vai mudando, melhorando, aperfeiçoando e vai se corrigindo. Essa é a grande realidade. Então, meu amigo, tá mais do que provado a mentirada que os flamenguistas querem colocar pra todo mundo e fazer todo mundo engolir. Aí o que faz os outros times? Otários, porque quem apoia... Assim, em raríssimas exceções, você deve apoiar o Flamengo. Porque, pra mim, quem apoia qualquer coisa que o presidente do Flamengo fala é um belo de um imbecil. Completo imbecil. Porque o presidente do Flamengo só quer prejudicar todos os outros clubes e se beneficiar. O resto que ele fala é tudo groselha. Bom, bora falar agora se o Nicola tem razão ou não. Gente, o Nicola, ele soltou essa daqui, ó. Vamos ouvir. Também a respeito do Galo. E a fama de mal pagador que o Atlético vem conquistando nos últimos anos tem causado dificuldades e problema na busca por reforços. Vou citar um caso específico. Matias Galares, o volante argentino que pertence ao Tajeres, jogador indicado pelo técnico Sampaoli. O Galares quer trocar o Tajeres pelo Atlético porque entende que o mercado brasileiro é muito mais interessante. Mas o Tajeres tem sido extremamente específico, só vai fazer negócio se o Atlético oferecer garantias bancárias ou fizer o pagamento à vista. Ninguém compra à vista. Isso se deve a várias outras contratações feitas pelo Atlético que não foram bancadas. O Alan é outro exemplo, jogador do Flamengo. O Atlético até se apressou para dizer que não pensa em contratá-lo, mas antes desse não do Atlético, é preciso lembrar que houve uma sondagem e um dos representantes do Alan disse que não tem como fazer negócio com o Galo, especialmente porque esse representante tem dinheiro a receber do Atlético há bastante tempo e essa grana não foi paga ao longo do ano. Cheguei a contar para vocês sobre dificuldades com direitos de imagem, no caso de atletas, sobre luvas, também relacionadas a jogadores, isso sem falar nas comissões. Também por isso, o Rony entrou com uma ação na justiça contra o Galo, o Scarpa chegou a colocar uma notificação extrajudicial e tudo isso não pega bem para um clube que tem como acionistas majoritários Rubens e Rafael Menin. Fortuna estimada do Rubens Menin hoje gira na casa dos 10 bilhões de reais. Bom, vamos por partes aqui, que primeira coisa, né, tá se pegando essa história, e é uma história real, a gente tem que deixar isso muito claro, né, de que o Atlético não pagou alguns empresários e tal, outros estão em dia, um bocado não, um bocado sim, mas a grande realidade é o seguinte, vamos por partes. Primeira coisa, ontem o Elton Novaes soltou uma informação dizendo sobre os pagamentos, que o Atlético se acertou com várias equipes, então isso daí já é um ponto positivo de melhor. Nós vamos falar aqui mais tarde do tanto que o Rubens Menin vai investir no Galo, que me surpreendeu pra caramba esse valor. Segundo ponto, o Atlético tem que acelerar o pagamento das comissões dos empresários. Olha, não dá pra você ficar devendo empresário, porque empresário ele solta pra nós. Pra mim mesmo, 3 já soltaram que devem a eles. Então é um negócio mega complicado mesmo. Você vai conversar lá. O Tanaka outro dia contou também que ele foi conversar com o empresário e falou, não, com o Galo eu não quero negócio, que eles estão me devendo, só quando me pagar. Ou seja, acaba isso. Mas rap, então não vai ter ninguém, porque vai acabar atrapalhando. Cara, isso daí também é um outro ponto que é importante dizer. Na hora que chega ali de negociar, você acaba renegociando, paga e faz negócio. Mas a fama fica. Então precisa resolver isso o quanto antes, Galo. Precisa colocar isso em pratos limpos, falar, soltar a nota, todos os empresários que nós devíamos, nós renegociamos, agendamos pagamento e tá tudo liquidado. É importante isso pra torcida, porque o que eu tô vendo de perfil de Twitter que fica o dia inteiro vai.
só falando coisa ruim do Galo é impressionante. Por quê? Porque tem muito mais coisa ruim que coisa boa pra dizer também. Né? Será que a culpa é de quem cria a página? Ou será que também tem culpa aqui? Então eu acho que tem aqui também uma chatice, uma pegação no pé, mas também tem a realidade. Então tem que ser honesto com todos os fatores. Eu acho que existe sim um problema grave, tem que ser solucionado, não tem que passar pano, tem que pagar. E o atleta tem que resolver esse problema, mas também que parece que isso tudo é uma porcaria, realmente parece que é. Bom, bora falar agora de Natanael. Senhoras e senhores, eu recebi uma informação que Natanael tá certo, pode sair do Galo, tá? Quem me passou isso é uma fonte muito confiável. E dentro desse cenário é o seguinte, cara, o Natanael foi comprado muito barato do Curitiba. Nós compramos Natanael aí por reais. Acho que, salvo engano, aí foram. Quer ver? Deixa eu só conferir aqui, pra eu não falar uma bobagem. 1 milhão e 200 mil euros, que eu ia falar mesmo, próximo ali de 7 milhões de reais. E hoje o Natanael já está com valor de mercado de pelo menos 6 milhões de reais de euros, segundo o Transfer Market. Mas eu não acredito que consiga vender ele por esse valor, não, porque ele não mostrou nada para valer 6 milhões de euros. No máximo uns 4 milhões de euros, pela jovialidade e pelo potencial que ele pode ter. Mas a temporada do Natanael, na minha opinião, começou boa e depois ela decepcionou bastante. O estilo de jogo do Natanael, para mim, não vai encaixar com o do Sampaoli, porque o estilo do jogo do Sampaoli é muito físico, cara. E o Natanael precisa aprimorar a questão não é nem físico de velocidade, não, tá? De combate mesmo. Ali, o sistema que o Sampaoli usa, o lateral direito, porque o esquerdo ele libera, como terceiro homem ali da zaga, ele precisa de um cara que tenha mais combate físico. Tanto é que o Saravia tem esse combate, ele era o oportunizado ali. O Natanael já jogava como mais como um meia. Em algumas oportunidades ele entrava como esse terceiro homem. Eu acho que o Natanael não é ruim, eu acho que ele tem potencial para ser um 2 que passa pra linha de fundo e cruza. Eu vejo um potencial ofensivo do Natanael muito bom, potencial defensivo ruim, precisa melhorar, minha opinião, tá? Vamos deixar isso muito claro, cada um tem a sua, tem respeito pelo Natanael demais, até porque eu acho que ele tem potencial para ele evoluir. Para que você possa ter ideia, na Série A, ele jogou bastante, tá, gente? Não jogou pouco, não, Mineiro. Jogou 75% dos jogos entrando ou titular. Brasileirão, mesma coisa, 34% dos jogos, 34 jogos, 63% dos jogos entrando como titular ou não, e 63% como titular. Na Copa do Brasil, 75% como titular, e na Copa Sul-Americana, 47% como titular. Ele perdeu muito, foi depois que o Sampaoli chegou. Depois que o Sampaoli chegou, para que você possa ter uma ideia, eu vou pegar até aqui para mostrar para vocês, olha que interessante. Quando o Sampaoli chega ao Atlético, que foi no jogo contra o Cruzeiro, tá certo? Dali em diante, eu faço esse marco, né, da Copa do Brasil ali, do jogo do Cruzeiro. Então a gente pode colocar que foi pós-jogo do Vitória. O Natanael jogou 90 minutos, 76, 90, 15, 90. Depois 31, 21, 45, aí jogou 90, 45, 15, 45, 4, 56, não utilizado, não utilizado, não utilizado, não utilizado. Então você vê que depois de um certo tempo ele ainda se firma titular mais 3 jogos, que é Santos, Botafogo e Mirassol, depois reserva. E aí em diante, praticamente reserva. Contra o Fluminense ele também foi titular, mas dali em diante reserva. Contra o Ceará ele foi titular, mas foi porque o Atlético foi naquele período ali que o Atlético usou um time mais alternativo. Mas bom, vida que segue, vamos ver se vai chegar a proposta ou não. Agora vamos falar de uma proposta astronômica que chegou e que o Galo poderia ter faturado, viu? Foi pro Alisson no Shakhtar. Ô, gente, o Shakhtar recebeu segunda 98, tá? A matéria escrita por Arthur Albuquerque. Shakhtar recusa uma proposta astronômica feita por Alisson, tá? Segundo essa matéria, o Shakhtar Donetsk rejeitou uma oferta de 32 milhões de euros, cerca de 204 milhões de reais à época, mais 3 milhões de euros em bônus, que dá 19 milhões, pelo atacante Alisson Santana. Bom, o interessante aqui é que o Atlético, se tivesse vendido o atleta, ganharia 33 milhões. Lembrando que o Galo ganhou algo próximo de... O Atlético vendeu ele por 15 milhões de euros. Quanto que dá 15 milhões de euros, hein? Deixa eu ver aqui, 15 milhões. Fazendo a cotação de hoje, tá, gente? Que eu nem lembro como é que estava a cotação da época. Então, não vou conseguir lembrar. Vamos lá. 15 milhões, 96 milhões de reais. Nós ganhamos 96 e ganhar mais 33. Lembrando que o Galo também tem a questão do formador. Então, o atleta teria pelo menos mais uns... Ele tá com 19, 2 anos aqui. O atleta teria mais uns 2,5%, né? Bom, dito isso, cara, é o seguinte. O interessante é que uma proposta dessa é muito alta.
E eu fiquei bastante surpreendido, tá? Porque o Alisson tá na reserva do Shakhtar. Ele não é titular absoluto lá, não. Você olha lá no Transfermarkt, no SofaScore, vocês vão ver lá que ele reveza entre titularidade e reserva e tal. Mas seriam mais 33 milhões de reais no Galo, né? Rep, a venda foi ruim, olha só, cara, eu explico pra vocês o porquê que a venda não foi ruim e eu sempre tô batendo nessa tecla e guardem bem isso. O Atlético não é um grande vendedor. O Atlético está transformando a realidade dele. Vocês têm que lembrar que o Galo, ele começou vendendo muito mal nos seus jogadores e ele começou a dar uma evoluída. O próprio Alisson é uma prova dessa evolução. Você já conseguiu bater 15 milhões de euros, né? Ainda mantendo 15% do passe. Então, a grande realidade é que o Atlético está muito atrás ainda, precisa evoluir ainda, e eu concordo com você que está do outro lado da tela, mas quando eu analiso aqui, eu já vejo uma evolução do que era, exemplo do Savinho, uma venda ridícula de 6 milhões de euros, né? Então a gente jamais... E o Savinho é muito mais jogador que o Alisson, tá? Então a gente já conseguiu uma muito boa evolução, uma muito boa subida de valor, o que mostra que o atleta está numa caminhada legal. Agora, é engraçado que essa notícia que o Nicola deu, 98 deu, de a matéria escrita, eu não vi em nenhum lugar assim, inglês e tal. Coloquei Alisson Santana, procurei no Google inglês e tudo, Google e não achei nada, mas, né, informação que ele tem aí. Bora falar de Carbone, mais uma indicação do Rap Show. Senhoras e senhores, vamos falar desse Carbones, chame como os senhores quiserem aí, sobre o interesse do Galo nesse jogador. Primeiro, quem que é esse? Vamos lá, Valentim Carbone, argentino de Buenos Aires, 1,85, tava no Genoa, não conseguiu jogar lá, avaliado em 12 milhões de euros. Que, Rap, você tá indicando um cara de 12 milhões de euros, você tá louco? Calma, que não é por aí não. Joga na seleção, só que ele não tá jogando no Genoa, olha lá. Em 15 jogos, jogou 12, apenas 20% como titular. Aí na Copa da Itália, que jogam as reservas, ele entra, e no Mundial de Clube você vê que também ele não jogou pela Inter de Milão, que ele tava lá. E a Inter de Milão disse que não renovará o empréstimo no Genoa e vai mantê-lo emprestado, que quer que ele jogue. Bom, cara, é um baita de um jogador, quer ir pra seleção argentina, né? Ele joga na seleção, ó, já tem 3 jogos e tudo, e é um cara que ele quer ir pra Copa do Mundo. É mais um nome de um jovem jogador que aí não deu certo na Inter de Milão, não deu certo no Genoa e poderia dar certo aqui, cara. É um jogador que me chamou a atenção, né? Ele tem um contrato, o pessoal quer tirar ele do Genoa, né? As informações chegam até do Sudaca, de um perfil Sudaca, como é que é o nome aqui? Eu até peguei aqui, ó. Não é Sudaca não, vacilei. Suda Analytics tá aqui, ó. Indo aí, os caras colocam aqui, ó. Algum clube argentino tentará, então até por isso que eu trouxe pra vocês tudo que eu pesquisei sobre esse atleta, eu gostei pra caramba, tá? Um nome interessantíssimo. Agora vamos pra notícia bombástica do dia. Gente, notícia bombástica, tá? Saiu no GE isso aqui, não sou eu que tô dando essa notícia, atirei essa notícia de qualquer lugar, tá? Saiu no GE, ó. Dono do Atlético promete equacionar 500 milhões em dívida no próximo ano. Rubens Menin promete atacar a dívida ruim pro time não ficar enxugando gelo, tá? Matéria aí escrita pela redação do GE. E aí, ó, sócio majoritário prometeu equacionar, tá tudo aqui, tá? Equacionar cerca de 500 milhões em dívida na temporada. Cara, eu achei muito interessante isso daqui, tá? Pois segundo o último balanço do Galo, o Atlético tem, segundo essa imagem que eu vou te mostrar aqui, ó, o Atlético tem de dívida bancária no final de 2024, início de 2025, 507 milhões. Eu sei que a Arena MRV de 410 ela já caiu, tá? Porque o Galo vem pagando o CRI, então ela vem diminuindo. E essa dívida bancária, eu não sei se ela teve uma expansão ou não. Ela deve ter tido uma expansão, mas com 550 milhões você deve resolver ela. Se o Atlético aportar para matar a dívida bancária, nós ficaríamos só com uma dívida pesada, que é o CRI. Porque o Profut e o Perse é parcelado, gente, em 30 anos. E isso aqui que vocês estão vendo, que é 129 milhões aqui, ó, contas para pagar, a pagar líquido, isso daqui é compra de jogador que tá parcelado, um monte de coisa assim. Então a dívida do Galo é de 1,4 bilhão, tá certo? O Rubens Menin, na entrevista pro Tempo, disse que a dívida hoje é de 1,3, ou seja, diminuiu 100 milhões de alguma maneira. Então, assim, eu fico bem animado, eu fico bem
feliz, essa é a palavra que eu posso usar, de ver que a dívida aqui, ó, ele falou, temos 2 tipos de dívida, uma que eu falo que é boa, outra que eu falo que é ruim. A dívida ruim está na faixa de 500 milhões. Essa vamos equacionar. Acredito que vamos equacionar rapidamente, mas não posso falar nada. É uma burocracia grande, tem que ser em 2026. Senão ficamos enxugando gelo. Em entrevista ao canal do YouTube do Tempo, né? Você tem o CRI, o estádio paga, são 300 milhões. Como é que eu tinha razão? Diminuiu mesmo, porque eu não tinha lido essa parte da matéria. São 300 milhões que vão vencer em 4 anos. Todo ano estamos pagando um pouco tranquilo. Outro é o Profut, que é modernização, que está parcelado, blá, 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 blá. Gente, 300 milhões para pagar em 3 anos, é isso? É isso que ele falou, né? 300 milhões que vão vencer em 4 anos. Olha que interessante. Vamos fazer uma conta aqui, então. 300 milhões dividido por 4, nós estamos falando de 75 milhões. Dividido por 12, nós estamos falando que só da Arena MRV a gente paga 6 milhões e 250 mil por mês. Por mês. É muita grana que realmente o Galo tem para pagar na Arena MRV até a quitação dela, né? Em 4 anos ela tá quitada. Mas pelo menos isso. Pelo menos uma boa notícia aí que o Rubens Menin passou através do GE. Gostei. Tomara que isso se resolva mais rapidamente. Bom, te encontro aqui 12h15 na live do canal Alvinegro. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Meu muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu!